Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a nossa dica é especial para professores e a gente vai conversar um pouquinho sobre a sutil diferença entre motivar e inspirar. Bora lá? Bom, na verdade há um tempo atrás eu fiz uma dica e hoje eu fui pegar o flipchart aqui e achei esse papel aqui que era da dica que eu fiz. E aí, na dica, eu vou deixar a dica aqui pra você, tá? Mas na dica eu perguntava pra galera se a galera queria saber a diferença aqui entre motivar e inspirar e tal. E aí, por coincidência, o papel estava aqui, eu ainda não tinha jogado fora. Então eu vou dar uma recapitulada só pra te contextualizar. Mas nessa dica passada a gente conversou sobre a diferença entre bons professores, ótimos professores e os mestres, né? E aí eu comentei, né, que os bons professores eles ensinam e eles corrigem o aluno, e isso é ser bom professor. Se você quiser saber detalhadamente qual a diferença entre ensinar e corrigir, enfim, foi um vídeo bem bacana, assiste esse vídeo que eu deixei ali no card para você. E aqui eu também expliquei sobre ser ótimo, né, ser um professor considerado ótimo, né, que é aquele professor que além dele ensinar e corrigir, ele desafia seus alunos, sim? E aí os mestres, os grandes mestres são aqueles que ensinam, desafia o aluno, corrige, tudo isso na dose adequada, né? Existe uma dosagem para tudo isso e eles motivam, né, esses alunos. E aí foi onde eu falei que é diferente motivar e inspirar. E se você quer ser mestre dos mestres, você precisa aprender a inspirar os seus alunos. Então é sobre essa diferença que a gente vai conversar um pouquinho agora. Vamos lá? Bom, acho que deu para entender mais ou menos ali, né? Aproveitando o papelzinho que já tava. Será que dá pra gente seguir com esse? Tá muito transparente aí? Não? Ótimo, então vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou de pretinho. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem lá, vamos pensar no professor mestre, tá? Professor mestre. Então, conforme eu já tinha dito naquela dica anterior, é aquele professor que ele ensina. Então, é um professor que ele ensina muito bem, né? Que ele tem uma didática para explicar para o aluno como fazer um determinado passo, como é o processo para aquele passo acontecer e tal. Então ele tem uma didática muito boa para explicar. Depois eu vou colocar essa foto desse papel aqui para você aí, tá? Porque talvez você não consiga enxergar, porque eu tento escrever grande, mas é que para mim aqui perto já tá grande, mas tudo bem. Então, o professor mestre é aquele que ensina, né, com maestria, que ele tem a capacidade ali de explicar de uma maneira, com uma didática, que o aluno realmente consegue entender o que está sendo explicado, tá? Além disso, nesse processo de ensinar, além da explicação em si, o professor mestre é aquele que consegue realmente montar uma aula, né, trazer para dentro da aula uma aula que seja construtiva, tá? Uma aula que a gente pense onde eu quero chegar com o meu aluno, onde o meu aluno está e qual é o próximo passo. Sim, o próximo passo que eu preciso dar com esse aluno para ele ir avançando. Isso é construir, é uma aula construtiva, tá? Que eu chamo de aula construtiva. Que não é aquela aula construtiva. Que não é aquela aula que eu vou lá e pego um 8, né? Que eu vi na aula de um outro professor, copio esse 8, esse exercício aqui, copio, levo para minha sala porque eu achei o exercício bonitinho, copio o outro exercício lá do outro fulano, trago o outro exercício da apostila X. Não, isso não é uma aula construtiva. Na aula construtiva... Ó, tá aí, gente, tem tanta coisa que a gente pode conversar. Na aula construtiva, se vocês quiserem saber mais sobre isso, coloca aí hashtag aula construtiva, tá? Mas na aula construtiva, eu vou montar o meu plano de aulas. E aí é onde eu vou entrar agora em conflito com algumas pessoas, tá? Mas eu vou falar a minha opinião.
Eu posso montar um plano de aulas baseada cegamente em um método. Sim, vou lá e sigo lá a aula 22ª da turma 3 é a aula X. Eu posso fazer isso, montar um plano de aula baseado nisso. E aí eu preciso realmente confiar que o processo esteja funcionando, que aquela turma X esteja realmente rendendo quando o protocolo de método foi inventado, sim? Se a minha turma não estiver rendendo como quando a pessoa inventou aquela aula, a minha turma provavelmente vai absorver muito pouco daquela aula. Então, eu posso montar um plano de aula baseado cegamente no método, como também eu posso montar um plano de aula baseada no meu aluno. Eu vou olhar lá a minha turminha, sim, de bailarinas e bailarinos, e vou ver qual é a necessidade dessa turma dentro do que foi programado lá no plano anual, né, no calendário anual de conteúdo para aquela turma. Dentro do calendário anual de conteúdo para aquela turma tem X passos para serem trabalhados. Nesse momento, qual é o próximo passo que eu vou dar? Sim, o que eu preciso fazer? Então aí a gente vai construindo ali uma aula construtiva. É muito assunto, eu não vou entrar nisso não, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas se você quiser saber sobre isso, coloca aí embaixo, que aí eu vou gravar uma dica sobre isso. E aí, beleza, então o professor mestre, aquele que ele sabe explicar, ele tem uma didática para explicar e ele monta aulas construtivas que fazem com que o aluno saia de um ponto A para caminhar até o ponto B, do B para caminhar até o C, do C para caminhar até o D e assim por diante, tá? Ele não chega lá simplesmente trazendo uma aula ilustrativa, né? Então peguei aqui, peguei ali, achei tudo bonitinho, coloquei uma musiquinha legal, todo mundo gostou, mas ninguém saiu de um lugar e foi para outro, ok? Esse é o professor mestre. Isso na parte de ensinar. Depois a gente viu que o professor mestre também desafia, né, o seu aluno. E aí a gente falou bastante sobre isso, não vou falar de novo, dá uma olhada lá naquele vídeo. E a gente viu que o professor mestre, ele também corrige muito bem, por sinal, o seu aluno, né? Ele consegue perceber em passos complexos onde é que está a falha de base desse aluno. Por exemplo, eu estou vendo um aluno que está fazendo fouetê e de repente eu vejo que o aluno não está tendo tanto controle do fouetê. Fouetê é um passo complexo. Dentro do fouetê existem muitos outros passinhos. Então, isso aqui é o fouetê, tá? Dentro do fouetê, eu tenho o passo 1, que é passé. Sim? Não tá dando para ver minhas pernas. Ok, obrigada por avisar. Passo 1, passé. Depois, eu tenho o passo 2, que é o développé à frente. Depois, eu tenho o passo 3, que é o ronde, sim? E assim por diante. Isso aqui é o meu fouetê. Sim? Por isso eu chamo de passo complexo. E aí, o professor consegue corrigir, que é mestre, né? Ele consegue corrigir não só isso. Seu fouetê não está legal, está descontrolado, precisa trabalhar mais fouetê, você precisa bater cabeça. Não, sabe aquelas correçõezinhas que a gente fica escutando a vida inteira e a gente vai e repete para o aluno? Não, isso não, tá? Professor mestre não faz isso. O professor mestre, ele vai olhar para o aluno e aí ele vai tentar encontrar aqui qual desses momentos que o aluno está tendo problema. Ah, eu estou percebendo que toda vez que ele faz o développé à frente, ele não faz o développé à frente, ele faz meio que na diagonal. Isso está tirando o percurso que ele teria com a perna para poder pegar a alavanca para o giro. Por isso que ele não está girando. Sim? Então aí ele vai chegar e ele vai ver aqui, ó, o passé dele tá ok, mas o développé a gente tem um problema. Então ele consegue pegar um passo complexo e enxergar o erro da base. Percebe? Isso é fantástico. Sim? Isso é um professor mestre. E isso, gente, é difícil. Se você encontrar um professor que faz isso, agarra nele, não larga.
sim? Não larga, tá bom? Bom, isso é o que eu tento fazer nas minhas aulas todos os dias. Todos os dias eu olho e falo, cadê a base que está falhando ali? Cadê? Sou viciada nisso, tá bom? Mas beleza, qualquer dia a gente pode conversar sobre isso também. E aí, tem uma outra questão nesse processo de correção, né? Então, o professor mestre, ele não vai corrigir o passo inteiro ali, né? Falar só sobre o passo. Ele vai pegar esse passo e vai falar sobre a base desse passo. E aí, ele vai fazer isso como? Ele vai fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, que é explicar para o aluno. Ele vai falar para o aluno, meu querido, olha só, o seu foetê não está saindo, o aluno já vai falar, eu percebi, mas é que hoje eu não estou conseguindo bater a cabeça direito, o meu braço, né, que está me puxando, o aluno já vai começar a se justificar, ele vai falar, não, meu querido, venha cá, vou filmar para você ver. Filma o aluno, vai lá e mostra, ó, tá vendo? A sua perna não tá chegando onde tem que chegar. E aí você perde a alavanca de força, blá, 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 sei lá qual vai ser o erro, sim? Mas o professor mestre, ele não tem medo de explicar para o aluno qual é o problema que está acontecendo, sim? Porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue corrigir. Quando a gente só recebe uma ordem de tipo, bate mais cabeça, leva sua perna mais ao lado. A gente, como bailarina, a gente até tenta, mas a gente não viu o erro. A gente não entendeu que a gente estava errando naquilo. A gente só tenta melhorar. No processo de correção, eu só vou falar isso, depois eu já vou partir para a próxima. Vamos lá. No processo de correção, a gente tem a tentativa do passo, certo? Aqui é o meu ponto 0, é onde eu vou tentar fazer o passo. E aqui é o meu ponto 100, que é onde eu consigo realizar o passo. Sim? Nesse processo, que a gente chama de processo de correção, a gente tem vários momentos. A gente tem um momento em que eu detecto que o passo não está saindo. Eu, bailarina. Sim, sou a bailarina falando e vendo. Eu, bailarina, vejo que meu passo não está saindo. E aí eu entro num processo de correção de tentar fazer o passo. E aí chega um momento que o passo começa a querer sair. Sim? Vamos supor que aqui seja 10. Tá? Eu chego no momento que o passo começa a sair. Então sai aquele foetezinho meio torto, meio capengo, mas ele começa a sair, tá? E aí eu começo a ir tentando melhorar ele, mas sem perceber onde está meu erro. Eu acho que é falta de força, eu acho tudo no achismo. Aí vem um professor e fala, olha, corrige o seu braço. Você não está levando o seu braço até a lateral do seu corpo. Você precisa levar esse braço até lá. Esquece o braço acadêmico para o foetê. Leva o braço até lá. Então aí aqui eu já cheguei no 30, vamos colocar. Cheguei aqui, o foetê começou a sair, mas ainda está meio assim. E aí o professor vai chegar para mim e vai virar e falar assim, bailarina linda, maravilhosa. Tá indo o seu foetê, mas leve o seu braço até ao lado. Ponto. Ele deu essa informação. Ele me deu uma ordem. Leve o seu braço até o lado. E eu entendo essa ordem, acredito nesse professor e eu vou levar o meu braço até o lado, ok? Beleza. Mas ele não falou, esqueça o braço acadêmico da segunda posição. Sim, o redondinho. Você precisa esticar esse braço. Ele não passou essa informação. Aí ele pode vir e passar uma orientação. Tudo isso está dentro do processo de correção. Então, ó, leva esse braço até o lado. A bailarina foi lá e ainda não conseguiu. Ela tentou fazer o que eu ordenei, mas ela ainda não conseguiu. Por quê? Eu preciso orientá-la melhor do que é que eu estou querendo. Eu quero que você... Olha, bailarina linda, maravilhosa, tá quase lá. Você até levou um pouco mais para o lado, mas você ainda está com o braço acadêmico. Você precisa esticar o braço. Eu quero esse braço esticado ao lado. Aí eu passei a orientação de como deve ser feito. Eu, como bailarina, recebo uma ordem, tá? Eu vou fazer. Quando me orientam de como deve ser feito, essa informação tem muito mais valor e eu consigo lembrar muito mais dela. Mas, se esse professor continua... Se esse professor continua e fala, leve o seu braço até o lado, esqueça o braço acadêmico, leve o seu braço até o lado, ordem. Esqueça o braço acadêmico, faça ele reto, orientação. E ele continua. Porque
Quando você faz assim, você perde a alavanca de força do antebraço. Quando você estica o braço lá, você tem essa alavanca de força de antebraço para te ajudar na força de rotação. Quando o professor ele é mestre, ele chega no nível da correção dele, no processo de correção, ele chega nesse nível aqui, ó, no nível de explicar para o aluno. Ele explica. Ele vai lá para o aluno e explica por que deve ser feito daquela maneira. Quando a gente recebe uma explicação do porquê, o nosso cérebro, ele é fantástico. Ele sai daqui e vem para cá. Não porque eu não saio daqui e venho para cá. Tentando. Mas não porque eu não escutava as outras correções antes. Sim, mas porque agora eu entendi o que está acontecendo e eu consigo perceber mais o meu corpo. Tudo bem? Então, o professor mestre, ele não está preocupado, né? Eu, pelo menos, quando eu dou aula, na verdade, eu não estou nem um pouco preocupada se minha aluna vai conseguir fazer o passo. Olha que loucura. Contraintuitivo, né? Total. Eu não estou preocupada se ela vai conseguir fazer o passo. Eu estou preocupada nisso aqui, ó. O quanto ela vai conseguir assimilar da correção. Sim, então eu não fico falando para ela, tenta. Não, eu fico preocupada em cada vez mais eu conseguir explicar melhor para ela, para que ela consiga dar esse salto aqui. E aí sim, ela começa a ver resultado na dança dela. Tá? Então, o professor mestre que corrige, ele não vai direto lá no passo e fala, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Não, ele vem, acha o passo de base e aí ele aplica todo esse processo aqui de correção. Passando aqui pela fase 1, pela fase 2, mas chegando finalmente na fase 3, tá bom? Beleza. Olha, essa era só a introdução. Então a gente já tinha visto isso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui do que eu tinha falado no outro vídeo. Beleza. E aí eu falei, e aí o professor mestre fantástico, ele faz uma coisa que é perfeita. Motivação ou inspiração. O que acontece? Qual a grande diferença entre motivação e inspiração? Motivação é quando... Peraí, eu vou passar pra outra folha. Vamos lá, porque senão fica tudo na minha cabeça assim, ó. Vamos lá. A diferença entre motivação versus inspiração. Tem professores que eles motivam e tem professores que eles inspiram. O que acontece nesse processo? Motivar é a gente chegar para um aluno e falar coisas, mostrar coisas que façam com que ele tenha vontade, com que ele acredite no potencial dele e caminhe para frente, tá? Então, lá no nosso grande objetivo como professor é pegar um aluno que está aqui, né, no ponto A e levar esse aluno aqui, vamos por lá, no ponto Z. Sim? Esse é o meu objetivo com o meu aluno. Então, quando a gente usa, né, algumas ferramentas de motivação para os nossos alunos, fazendo com que ele acredite que ele é capaz de fazer essa caminhada e de chegar até lá. Então, eu preciso, sim, usar de ferramentas de motivação para fazer o meu aluno sair do ponto A para chegar no ponto B, por exemplo, tá? E aí entra uma grande questão. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai motivar um aluno para a gente não motivá-lo só no ponto Z. Só ele sair do ponto A para o ponto Z. Do tipo, vamos supor que começou 2020 e esse ano com uma determinada aluna lá, a gente triou um projeto, né, um plano de objetivos ali. Se você não faz plano de objetivos com seus alunos,
Eu super indico que você faça, coloca aí uma hashtag quero saber planos de objetivo, que a gente vai conversar sobre isso. Mas assim, eu super indico porque isso é o que mantém o aluno ali vivo na sala de aula durante o ano todo, tá? Então, eu vou lá, pego o meu aluno aqui no início de 2020, converso com ele e falo, e aí, né, qual é o seu objetivo para esse ano? Ah, não, esse ano eu quero chegar no final do ano girando fouetê. Não, esse ano eu gostaria de dançar uma variação. Não, esse ano eu quero participar de uma competição. Não, esse ano, balé adulto, por exemplo. Não, esse ano o meu objetivo é conseguir subir no palco. Sim, no final do ano. Então, cada aluno, e não é turma, é cada aluno. Você precisa sentar e conversar individualmente com cada um dos seus alunos. Cada aluno vai falar para você o que é, qual é o objetivo dele. E você vai precisar ensinar isso para o aluno, né? Porque tem aluno que nem sabe que essa régua existe, tá? E cabe a gente, professor, ensinar isso. Mas beleza. Aí o aluno vai falar, não, eu quero, meu objetivo vai ser fouetê. Vamos lá, a gente falou de fouetê. Tô no início de 2020. Quando chegar em dezembro, eu quero estar girando fouetê. Aí você vai perguntar, né? Porque a meta tem que ser específica. Fiz um vídeo sobre metas, está aqui, vou deixar para você aqui, dar uma olhada lá. A meta dela tem que ser específica e quantitativa, né? A gente tem que conseguir contar, saber se a gente realmente está chegando lá. Então, fazer fouetê a gente consegue saber se está chegando, né? A gente consegue ver se o negócio está saindo ou não. Mas quantos fouetês? Ela tem que ser específica, tá? Ah, não, eu quero girar 8 fouetês. Então, eu quero sair do zero, não estou girando nada, estou zero fouetê, zero. Estou zero fouetê e eu quero chegar lá em dezembro de 2020, não de 2050, é importante, girando 8 fouetês. Perfeito. Ok, legal, a gente vai trabalhar isso então, nananana, já conversou com o seu aluno. Só essa conversa já é motivação. Só essa conversa, só isso aqui já é motivação para o seu aluno, sim? Daí eu vou começar a fazer agora um paralelo com a inspiração. O aluno vai ter acabado de sair dessa conversa com você super motivado para, se você mandar ele fazer 58 ELEVs em casa, ele vai fazer depois dessa conversa. Se você mandar ele plantar bananeira, ele vai plantar depois dessa conversa. Por quê? Você acabou usando algumas ferramentas, alguns estímulos de motivação com esse aluno. Então, ele está motivado, ele vai fazer. E aí, tem uma outra coisa. Ele vai fazer e você vai falar, então vamos começar a trabalhar fouetê, então eu quero que você comece a treinar, a bater cabeça todos os dias. Por exemplo, você deu uma tarefa ali para ele. Ele vai fazer ali uma semana e tal. A motivação, ela é um combustível que ela não dura muito tempo. Ela tem um pico muito alto, mas ela vai caindo com o tempo. Então vamos supor que aqui está um gráficozinho. É difícil explicar isso resumidamente, vamos lá. Por exemplo, eu tô aqui é a minha linha da motivação. Então o professor vai lá, conversa comigo e me faz a visualização do meu ano ali, qual é a minha meta. E aí cheguei lá no pico de motivação. Passou uma semana, essa motivação tá caindo. Passou 2 semanas, ela tá caindo. 3 semanas, ela já tá lá no chão. Sim? Isso daqui é a motivação. Essa daqui é a linha do tempo e essa daqui é da empolgação, vamos colocar. E aí, o que vai acontecer? A gente tem uma outra ferramenta que poucos professores usam, que é a inspiração. Por que poucos professores usam? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu sei na pele o quanto dá de trabalho. A inspiração faz isso aqui, ó. Faz o aluno sair daqui e aí você tem essa conversa com ele, ele faz isso aqui. Se você usar só a inspiração, eu já vou explicar como. E aí depois ele se mantém aqui, ó. Se você só usa a inspiração, depois ele vai caindo se você não fizer nada, tá? Isso daqui é só a inspiração.
Agora, se você usa motivação e inspiração, você motivou, ele chegou lá em cima. Se você usou inspiração também, ele vai fazer isso aqui, ó. E depois que ele vai começar a cair se você não trabalhar mais. Então, aqui a gente tem a motivação mais a inspiração. Quando a gente utiliza esses dois juntos, perceba que, ó, eu mantenho o meu aluno mais tempo, essa daqui é a linha do tempo, eu mantenho esse aluno mais tempo empolgado, mais tempo fazendo 32 ELEVs, fazendo treino de cabeça, fazendo não sei o que, fazendo tudo. Sim, é isso aqui que faz com que o aluno consiga se manter focado e determinado, tá? Como é que eu sei disso? Como é que você acha que eu convenço, né, as minhas bailarinas e bailarinos online a se manterem focados e determinados por um longo período de tempo, às vezes um ano, às vezes, né, fazendo as atividades diárias em casa sozinho? Porque eu uso isso, motivação mais inspiração. Você quer saber o que é inspiração? Então vamos lá. Inspiração, neste caso aqui, sim, no caso aqui que a gente chegou para o aluno e desenhou para ele, essa daqui é uma ferramenta. Eu desenhei para esse aluno a trajetória dele ali, a meta dele para 2020. Como é que eu motivo? Explicando para ele o que é que onde ele quer chegar e tal, conversando com esse aluno, mostrando para ele que eu estou envolvida nesse processo, que eu estou focada em fazer ele sair do ponto A para chegar no ponto Z, que eu quero saber qual é o desejo dele, do aluno, não o meu desejo para ele, sim? E aí eu consigo dar para esse aluno motivação, e ele faz esse pico, cara, o professor está acreditando em mim, a professora está acreditando em mim, eu vou fazer. Ele tem esse pico de energia, empolgação mesmo para colocar as coisas em prática. Como é que eu faço para dar a inspiração para ele também? Eu vou lá e eu me comprometo também, sim? Isso é dar a inspiração. Motivar, resumidamente, é quando a gente fala. Sim, quando a gente fala, quando a gente escuta, quando a gente troca ali, mas com o aluno, mas eu não coloco o meu na reta, sim? Ou seja, eu não me comprometo com nada, eu só falo, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá e não sei o que, mas eu não tô fazendo nada, eu aqui comigo mesma, sim? Inspiração é quando a gente faz alguma coisa. Quando a gente mostra. Eu não só falo como eu faço, tá? Então, isso é inspirar. Então, eu vou chegar pro meu aluno e falar, olha, então vamos montar aqui o que a gente vai chegar, não sei o quê, qual é a sua meta, não sei o quê. E muitas vezes a gente chega pro aluno e pergunta, qual é a sua meta para 2020? Ele fala, meta? Qual é a sua meta no balé para 2020? Ah, não sei. E aí você vai falar, não, você tem que ter meta, você não sei o que, você não sei o que lá, não, você está tentando motivar esse aluno. Mas se você vira para ele e fala assim, nossa, você precisa ter meta. Olha, eu, por exemplo, a minha meta para 2020 é dançar no final do ano, como professor, porque isso para mim é uma meta, porque é difícil para mim conseguir dançar, porque eu dou muita aula, fico ensaiando, não sei o que, mas esse ano não, minha meta é dançar no final do ano. Para isso, o que eu estou fazendo? Eu vou sair do ponto A, onde eu não estou fazendo aula como professora, não estou fazendo aula, não estou ensaiando, não estou nada. Minha meta no final de dezembro de 2020 é estar num palco dançando, sim? Então, o que eu estou fazendo? Ah, eu já tracei aqui, ó, que o meu ponto B vai ser eu começar a fazer aula. Vou começar a fazer aula. Ah, o meu ponto C vai ser eu começar a fazer um trabalho de alongamento. Meu ponto D é um trabalho de fortalecimento. E assim você vai mostrando para ele o que é que você está fazendo. E aí você tem que fazer. Porque é a pessoa que faz, não é a pessoa que fala. Sim? E aí você não precisa chegar para esse aluno e falar, ficar falando, ah, eu fui na aula hoje, eu fui não sei o quê. Não, existe um negocinho chamado Stories. Né? Nesse Stories do Instagram, você vai ficar lá postando. Ah, tô na aula.
Ah, tô fazendo trabalho de flexibilidade, tô fazendo trabalho de alongamento, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Os seus alunos vão olhar e eles vão se inspirar em você pelo aquilo que você está fazendo e não pelo aquilo que você está falando, não só, tá? E aí quando você associa as duas coisas, porque se só tem inspiração, o aluno vai lá ver você postando stories, que você está buscando a sua meta de dançar no final do ano, então você está fazendo aula e tal, mas só tem essa inspiração, você não conversou com ele sobre isso aqui, sim? E aí ele olha e fala, nossa, que legal, eu também quero fazer isso, mas ele não sabe por onde começar, ele não se sente motivado ao ponto de colocar a mão na massa. Então ele vem até aqui, ai não, eu preciso, eu vou começar, eu vou fazer, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, mas aí ele começa a desanimar porque ele está sozinho nessa caminhada. Se você vai lá e só dá a motivação, mas você não faz, ele fica super motivado, mas depois vem o cansaço. Né? A gente sente cansado quando a gente começa uma rotina nova. Aí eu fico cansada, aí hoje não, não sei o que, aí volta pra cá. Agora, se você dá motivação, fala pra ele qual é o passo a passo de fazer e você mostra pra ele, vai dando inspiração de que você também tá fazendo, ele vai se manter por muito mais tempo focado e disciplinado nessa jornada. Sim? E isso, galera, a gente aplica isso em tudo. Aqui eu falei, ó, num processo de 1 ano. Tá? Você pode aplicar isso na sua aula hoje, sabe? De chegar lá e falar assim, ó, vou lançar um desafio aqui hoje pra vocês, uma turma, sei lá, de balé adulto iniciante, vou lançar um desafio hoje pra vocês. Hoje a gente vai todo mundo fazer um passo que tem medo. Qual é o passo que você mais tem medo? Aí, não, o meu é pirueta, mas não vou fazer pirueta não. O meu é pequeno salto. Não vou não, já começa todo mundo a andar pra trás, né? Não, beleza, a gente vai fazer. Não, todo mundo vai fazer, até eu vou fazer. Olha, o passo que eu, como professora, tenho medo é Socheval ou Mari falando, é pequeno salto. Eu não suporto pequeno salto, sim? Então é esse passo que eu vou fazer. Então eu também vou participar disso. Aí eu tô inspirando esse aluno. E aí vai chegar no final da aula, então tá, então hoje a gente vai começar a fazer esse passo. Então a gente vai fazer, e aí não ser um desafio bobo, né? Tem que ser um desafio construtivo. Não é aqui, ó, aula construtiva? Sim? E aí eu vou jogar esse desafio lá na minha aula como algo construtivo. Por quê? Eu vou conseguir pegar dentro da minha turma de, sei lá, 10 pessoas, qual é o passo que cada uma delas sente que tem um bloqueio? Numa brincadeirinha dessa. Então eu sei que a fulana 1, ela tem bloqueio com pirueta. Eu sei que a fulana 2, ela tem bloqueio com um pequeno salto. Eu sei que a fulana 3, ela tem bloqueio com perna alta. Sim? E aí eu vou triando, e aí eu vou conhecendo qual a dificuldade real dos meus alunos, e aí eu posso continuar a brincadeira numa aula construtiva do tipo, fulana 1, vamos traçar a sua meta para 2020? Fulana 2, vamos traçar a sua? E pega um papelzinho, põe isso num papelzinho. Sim? Isso é fantástico. Isso faz o aluno não desistir durante o ano e mais, não desistir de você, não desistir dele, não desistir do balé, faz ele entender que para tudo existe um processo, que não é fácil para chegar lá, mas com motivação e com inspiração é possível chegar e melhor que tudo, faz você sair do comodismo, porque a gente, professora, a gente entra no comodismo de não fazer aula, de não ter mais nossas metas como bailarina, como bailarino, tá? Então, aplique isso. Aplique, não só isso, aplique tudo isso. Seja mesmo um professor, um mestre, sabe? Um professor que ensina com maestria, tá? Seja esse professor, vai valer a pena. Não é fácil, não é da noite pro dia, tá? Eu estou aprendendo até hoje e é isso que torna a gente maestro, quando a gente entende que a gente está aprendendo até hoje. Sim? Combinado? Bom, eu espero que você tenha muitos insights com tudo isso, que você tenha muitas ideias. Coloque aqui, compartilhe nos comentários as ideias, sim, porque às vezes a gente tem uma ideia, nossa, eu vou fazer, vou sentar com a minha turma, eu vou colocar num papel, vou criar um diário para cada uma, vou colocar mural na sala de aula lá com as metas.
de 2020, isso é muito legal, tá? Então vai ter lá, esse daqui é a meta da fulana. Meta da fulana, aí você vai lá e coloca o método, o nome da fulana, desenha lá e ela vai entrar na sala e ela vai ver onde ela tá. Olha, fulana, que ótimo, a gente já chegou aqui. Sim, uma vez por mês você vai fazendo esse fechamento, faz lá um processo de 12 meses, né? Então, uma vez por mês você vai fechando. Para isso, você vai ter que ter clareza desse processo, né? Do que você tem que orientá-la para que ela vá construindo até chegar lá, o que você vai ter que explicar para ela para que a correção seja melhor aplicada. Então você também tem que ter bastante clareza para fazer isso. Mas quando a gente tem clareza para fazer isso e mostra isso para um aluno, o aluno deslancha. Ele sai daqui e vai para lá. Sim, e aí é uma delícia. Combinado? Coloque aqui embaixo quais foram as suas ideias, seus insights. Se você gostou da dica de hoje, se é uma dica útil para você ou não, ok? Então, se for uma dica útil, dá um curtir, é importante pra gente aqui no canal. Se inscreva no canal, tem dicas de segunda a sexta. E a gente está em vários lugares. Instagram, Facebook, Telegram, LinkedIn, enfim, ó, todos esses lugares que estão aparecendo aqui. E eu te vejo na próxima dica. Sim? Até mais. Show? Show. Dor nas pernocas de ficar em pé. Ainda bem que ensinar com maestria não precisa desenhar com maestria, né? Obrigada. Brincadeira. Mas olha, ficou eu lindo. desenhei bonitinho. Mas deu pra entender? Você conseguiu entender? Sim, sim, ficou super claro. Se você conseguiu entender, acho que dá pra entender. A aula show de bola. Parabéns. Às vezes é difícil, às vezes eu fico olhando assim e falo, gente, as coisas começam a sair muito rápido de dentro da cabeça e parece que as pessoas estão acompanhando, mas não necessariamente as pessoas têm o dever de acompanhar. Não, mas ficou claro sim. Aí eu Você tenho que fez um ficar passo a passo.